Eu tenho uma rotina. Eu acordo de manhã, faço um café e assisto alguns vídeos leves no YouTube para começar o dia, tipo essa TED Talk sobre como o nosso cérebro alucina a nossa realidade. Mas toda vez que eu olho pro meu café, eu não consigo não perceber que existe uma espécie de vapor saindo dele. E eu recomendo que vocês façam o mesmo. Qualquer bebida quente ou comida quente serve. Se vocês acompanharem esse vapor por tempo suficiente, vocês vão perceber que ele tem uma trajetória um tanto quanto complicada. Alguns redemoinhos aparecem e logo depois se desfazem no ar. Alguns são maiores enquanto outros são menores. Outras partes do vapor se parecem mais com ondas e algumas outras têm um aspecto que você nem consegue descrever. E se eu dissesse que isso que nós acabamos de observar é um dos fenômenos mais complexos que existem no universo? Tão complexo que é considerado o problema mais difícil da física. Viram só, vocês não precisam ir até buracos negros para encontrar coisas difíceis. O vapor saindo do seu café matinal já serve. Na verdade, esse problema é tão difícil que nós não temos nem solução para ele. Existe inclusive, e eu não tô brincando, um prêmio de $1 milhão para quem provar que existe uma solução. E percebam a sutileza disso. Vocês não precisam nem encontrar solução para ganhar $1 milhão. Vocês só precisam mostrar que ela existe. Tudo bem, mas vamos com calma, eu acho que eu tô me adiantando muito aqui. Vamos voltar alguns passos. Esse vídeo sobre a equação mais difícil da física está sendo feito em parceria com a Uniaselv, que é referência em graduação EAD, para você mandar bem no Enseja. Mas primeiro, eu preciso refrescar algumas coisas nas nossas cabeças sobre o conceito de fluidos. Fluido é tudo aquilo que escoa ou que flui. A água, o ar, tinta, óleo e, em certas ocasiões, até partículas como poeira ou areia podem ser tratados como fluidos. Então, quando você abre o chuveiro para tomar o seu banho, você está observando a água fluir do chuveiro até o chão. Ou quando você acaba queimando alguma coisa no fogão, você observa a fumaça que sai fluindo da panela para o ar e toda a gloriosidade dessa cena. Ou até mesmo o exemplo que eu dei no início do vídeo, da xícara de café com o vapor saindo de dentro dela. Todos esses são exemplos de como fluidos são partes importantes do nosso dia a dia. E fluidos têm algumas características interessantes. Por exemplo, eles são viscosos, ou seja, eles têm uma espécie de resistência à deformação. Por exemplo, é muito mais fácil de você escoar água através de uma mesa do que escoar mel. É como se o mel oferecesse uma resistência maior à força que você aplica do que a água. E cada fluido tem uma viscosidade, só que existem alguns fluidos em que essa viscosidade muda conforme você move ele ou deixa algo dentro dele. E esses são os fluidos não newtonianos. E um exemplo disso é o sangue. A viscosidade do sangue muda dependendo de como ou quanto você mexe ele. E o mesmo acontece com ketchup. É por isso que a gente bate na embalagem para ver se ele sai mais rápido. Porque com a batida a gente causa um maior estresse nele e a viscosidade diminui. Vivendo e aprendendo. Podem falar isso na mesa da janta da próxima vez para impressionar todo mundo. A viscosidade é uma das propriedades mais importantes dos fluidos porque ela nos diz como um fluido se move e quanto que ele pode se mover. Mas outras propriedades dos fluidos são densidade e a pressão. A densidade é basicamente quanta massa eu tenho dentro de um mesmo volume. Quanto mais massa compactada, maior é a densidade. Só que até aqui nós estamos falando de propriedades que os fluidos possuem mesmo quando estão parados. Mas esse geralmente não é o caso na vida real. As coisas na vida real se movem. E isso pode ser triste, mas é verdade. Por exemplo, em um rio a água está constantemente escoando de um ponto até o outro. E se nós fôssemos colocar um medidor de velocidade em cada ponto do rio, nós veríamos que cada um deles tem uma velocidade. E ela pode ser a mesma para todos os pontos, ou ela pode ser diferente para cada um. Isso significaria que a água corre mais rápido em algumas partes do rio do que em outras. Mas agora vamos começar a ir mais fundo, perdão pelo trocadilho. Medindo as velocidades em todos os pontos, nós podemos adicionar um vetor de velocidade para cada um desses pontos. E isso nos permite encontrar uma espécie de mapa de velocidades. E isso tem um nome, campo vetorial. Esse campo vetorial é composto por flechas que nos dizem a direção da velocidade, ou seja, para onde a água do rio está indo, e o próprio tamanho da flecha nos diz o quão rápido ou devagar a água está fluindo naquele ponto. É realmente um mapa que nos diz sobre o movimento daquele fluido. E esse mapa pode variar com o tempo. E é aí que a coisa começa a ficar legal. E é muito interessante para nós descrevermos o movimento de um fluido. E mais do que isso, prever o movimento dele. Essa é basicamente a ideia por trás da física. Você joga uma bola para cima e, sabendo a velocidade inicial, a aceleração da gravidade e a altura que você lançou, você é capaz de usar as equações da física para descrever perfeitamente a trajetória que a bola vai fazer. E usar as equações da física para descrever alguma coisa e fazer previsões é algo que vai desde arremessar uma bola até descrever o movimento de planetas, fazer partículas colidirem uma nas outras ou prever o colapso de um buraco negro. Então é natural desejarmos fazer o mesmo com fluidos. E de verdade, eu sei que parece muito mais fácil descrever como a água da sua torneira vai sair do que, sei lá, descrever uma estrela se colapsando em um buraco negro. E é aqui que nós nos enganamos bastante, por sinal. Descrever fluidos é uma das coisas mais difíceis da física e até hoje nós não temos uma solução completa para as equações que regem o movimento do
dos fluidos. Na verdade, nós nem sabemos se elas existem. As equações que descrevem o movimento de fluidos são chamadas de equações de Navier-Stokes, e elas foram introduzidas no século XIX pelos matemáticos Claude Louis Navier e George Gabriel Stokes. A ideia das equações de Navier-Stokes era meio que se basear na segunda lei de Newton e aplicá-la em fluidos. E vocês devem lembrar da segunda lei de Newton, que a gente aprende na escola. Ela diz que a força resultante, que alguns de vocês talvez conheçam como massa vezes aceleração, ou MA, é igual à soma de todas as forças aplicadas naquela massa. As equações de Navier-Stokes são praticamente a mesma coisa. Nós temos que o quanto o fluido está se movendo, ou seja, a aceleração que ele tem, é igual a todas as forças, tanto internas quanto externas, que estão sendo aplicadas nele. Juntando tudo isso nos dá uma equação que tem essa cara daqui. Essa equação, em teoria, deveria montar pra gente o mapa de velocidades que eu falei agora há pouco, e em função do tempo, para todas as regiões de qualquer fluido. Ou seja, nós saberíamos a direção e magnitude da velocidade de todos os elementos de fluidos presentes no que nós estamos estudando, seja água, ar, fumaça ou qualquer outro fluido. Só que resolver essa equação não é nada fácil e encontrar esse campo de velocidades não é algo tão simples assim. Primeiro porque as equações de Navier-Stokes são equações não lineares. Isso quer dizer que você não consegue somar as soluções existentes e criar uma solução complexa, como é o caso das equações lineares. E um exemplo famoso de equação linear é a equação de Schrödinger, que você consegue somar duas soluções para encontrar outra. E segundo, porque dependendo dos valores dos termos, as equações começam a dar resultados um tanto quanto não físicos, podendo chegar até valores infinitos. E nós sabemos que, bom, o universo não gosta muito assim de coisas infinitas. Um exemplo disso é a energia cinética de um fluido quando descrita pela equação de Navier-Stokes. Nós sabemos que a energia se conserva, mas quando você analisa um Bom, um momento marcante nas minhas aulas com o Danielzinho até hoje que me marcou bastante foi no ano passado. Eu faltei na segunda-feira. Na terça-feira, na hora que eu cheguei aqui, ele com a mão assim, virou pra mim e falou assim: por que você faltou ontem? Aí eu falei: Danielzinho, contei o motivo. Aí eu falei assim: você sentiu minha falta? Aí ele sentiu só a falta das bagunças do João Pedro e me abraçou. Eu nunca vi ele abraçando ninguém antes, e ele foi e me abraçou. Isso me comoveu bastante. Os momentos inesquecíveis da aula do Daniel é quando ele conta as histórias dele, dos passarinhos dele, dos cachorros dele e do Pitin 147. Não tem como esquecer. Um dos meus momentos mais marcantes assim, das aulas do Daniel foi quando eu voltei para a escola e estava com saudade de todo mundo, da turma, dos professores, e a gente estava extravasando um pouco e o Daniel se emocionou porque estava com saudade dessa sala tão agitada, tão movimentada, a gente implicando uns aos outros, eu, Maria Paula, e ele se emocionou mesmo e eu também me emocionei porque sentia falta disso e vi o quanto era importante ter essa família que eu tenho aqui no colégio. É um dos momentos que eu não me esqueço do Danielzinho, que foi quando a Vitória veio corrigir a prova, umas 2, 3 vezes, assim. Aí ele recusou em todas. Eu cheguei lá, pedi ele pra eu corrigir, e na hora ele ficou corrigindo. Nunca fiquei tão feliz, a Vitória ficou tão frustrada. Nossa, fiquei feliz demais, cara. Danielzinho, você transformou coisas impossíveis em vitórias possíveis. Obrigado por mostrar que a física é muito mais do que números. Cada aula sua foi um empurrão pra gente acreditar mais em nós mesmos, mesmo no dia que a gente só queria desistir. Você foi muito além de um professor, foi nosso amigo, conselheiro e nosso maior motivador. A gente sempre fala que força é massa vezes aceleração, mas sua força é multiplicada pelo carinho que tem com cada um de nós. Você acreditou na gente quando nem a gente acreditava, e isso fez toda a diferença no nosso caminho. Na física, nada se perde, tudo se transforma, e com você, nossa amizade se transformou em algo gigante. Agora, no nosso último ano, queremos que esteja ainda mais presente, porque você já faz parte da nossa história. Por isso, no nosso último ano da escola, queremos te fazer um convite muito especial. Aceita ser nosso padrinho! It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you